E olha só, agora à noite quero convidar você para você abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, segunda aos Coríntios, capítulo 1, nós vamos ler os versos 3 e 4 para começarmos, e depois vamos ler outros textos da palavra. E você pode deixar a sua Bíblia aberta aí, segunda aos Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4. A palavra de Deus, você pode acompanhar na tela também. A palavra de Deus diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Amém, irmãos? No texto que nós lemos, esse texto é um texto de louvor. Esse texto que nós lemos aqui, o capítulo 1 de 2 aos Coríntios, nesse texto o apóstolo Paulo está cantando aqui, expressando uma oração de louvor a Deus, porque olha como o texto que nós lemos no verso 3, como ele começa, ele diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que nós queremos fazer, e estamos fazendo nesse mês de maio, dizendo: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu acho, irmãos, que nós podemos hoje fazer o mesmo louvor que o apóstolo Paulo fez aqui, exatamente pelas mesmas razões e pelas mesmas palavras de Paulo. Eu acho que a IB pode fazer um coral com o apóstolo Paulo e expressar esse louvor nessa semana, porque Paulo louva a Deus aqui, mas ele louva a Deus pelo quê? Ele louva a Deus porque Ele é o Pai das misericórdias. Ele é o Pai de misericórdias, diz o apóstolo Paulo. E Deus tem sido misericordioso, irmãos, nas nossas vidas ou não? Nós sabemos que nós não merecemos o cuidado de Deus. Como nós cantamos no louvor, o Senhor sabe que eu sou limitado e que eu conto com o teu amor, que eu sou um pecador e Deus tem sido misericordioso, e essas misericórdias, elas não têm fim. Essas misericórdias, elas duram de eternidade a eternidade, diz a palavra de Deus. Essas misericórdias, diz o profeta Jeremias, são a causa de nós não sermos consumidos. E se a igreja está em pé e frutificando há 70 anos, é por causa da misericórdia de Deus, porque são as misericórdias do Senhor que são a causa de nós não sermos consumidos. E essas misericórdias, olha que notícia boa, irmãos, e por isso que o apóstolo Paulo louva, e eu e você podemos dar esse testemunho também. Elas se renovam a cada manhã. Você já pensou que coisa boa? Que horas você acorda de manhã, irmão? Quem acorda às 5 da manhã, levanta a mão. Às 4 eu não vou nem perguntar, porque é pecado acordar às 4, tá, irmãos? Então, assim, por favor, né? Mas às 5, quem acorda às 5 da manhã aí, né? Você já pensou, irmão, que antes de você acordar, a misericórdia do Senhor já se renovou sobre a tua vida para o dia que vai começar? Ela já se renovou antes de você fazer qualquer coisa. Ela já se renovou. Paulo louva então a Deus porque Ele é o Pai de misericórdias, mas Ele também é o Deus de toda consolação. O Deus de toda consolação. E ele louva a Deus por isso. E o que é essa consolação que o apóstolo Paulo diz aqui no texto? Que ele é o Deus de toda consolação, e o verso 4 diz assim: é Ele que nos consola em
toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em todo tipo de tribulação. Em toda nossa tribulação e em todo tipo de tribulação, ele fala que Deus, ele é o Pai das misericórdias, ele também é o Deus de toda a consolação. O que é essa consolação, irmãos? Que a palavra nos garante aqui, que assim como as misericórdias se renovam, a consolação do Senhor também está sobre nós, em todos os momentos. Essa consolação, ela é o fortalecimento que vem de Deus e que nos capacita a enfrentarmos todo tipo de tribulação. A consolação é um encorajamento que vem de Deus, do Espírito Santo de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo vai falar em Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Não é em mim, mas Deus nos dá um fortalecimento. Deus nos visita, Ele nos dá graça, Ele nos dá o encorajamento, Ele nos reanima, Ele fortalece o nosso coração, o nosso espírito, para que nós possamos enfrentar todo tipo de tribulação. A ideia, dizem os teólogos, os comentaristas, a ideia aqui é a imagem de um treinador de um atleta. Deus age como se fosse assim o treinador, o técnico de um atleta. Você imagina um atleta que não vence uma partida ou não vence uma competição, como é que ele fica? Ele fica abatido. Às vezes o atleta se machuca e ele não consegue treinar ou competir. Às vezes o atleta ele é derrotado, naquele dia ele não competiu tão bem e não ganhou nem a medalha de bronze. E aí às vezes o atleta fica desanimado, ele fica pensando em desistir, ele fala assim: não, vou fazer outra coisa, eu não vou continuar, não dá. E aí o que o treinador faz? O treinador o inspira, o treinador o reanima, o treinador passa para ele confiança, passa força. E a ideia aqui é que essa consolação de Deus, através do Espírito Santo, que é o Consolador, nas nossas vidas, Deus então ele renova as suas misericórdias diariamente, e Ele também nos fortalece nas nossas lutas e tribulações. E é por isso que o apóstolo Paulo diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o Pai das misericórdias, e Ele é o Deus de algumas ou de toda a consolação. De toda a consolação. É por isso que o apóstolo Paulo, nesta mesma carta, da segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, ele vai dizer que nós não desanimamos, nós a nossa vida não cai completamente, porque ainda que o meu homem exterior ele se corrompa, ele se desgaste, mas o homem interior se renova dia a dia. Há uma renovação espiritual. É graça de Deus, é a presença do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas, de modo permanente, numa aliança que Deus fez conosco, nos selou com o seu Santo Espírito. E esse Espírito Santo de Deus é o Consolador, é aquele que nos abençoa, nos reanima, nos fortalece, Ele nos consola. A palavra consolar é sinônimo, e nos textos originais tem a mesma raiz da palavra confortar, e a ideia do conforto é exatamente essa. Confortar é uma palavra que vem do latim, que diz confortar, duas palavras, a palavra com e a palavra fortar. Com é junto, fortar é de força, Ele está junto com a gente, nos fortalecendo. Confortar é dar força. E é essa promessa, e é por isso que o apóstolo Paulo louva. E o apóstolo Paulo aqui nesse capítulo, ele está dando o testemunho dele. Ele fala assim: irmãos, eu quero que vocês saibam
que o nosso Deus é assim, e bendito seja o nosso Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque isso é real, e ele vai contar a experiência dele no capítulo 1, de como Deus foi misericordioso e lhe deu força, consolação, nos momentos de imensa tribulação que ele passou na cidade de Éfeso. Ele diz que em Éfeso a luta foi tão grande que ele perdeu a esperança da própria vida. A tribulação pela qual ele passou foi tão grande que ele falou assim: acabou. Mas Deus é o Pai das misericórdias, e Deus é o Deus de toda consolação. E quando Paulo disse acabou, Deus disse: não acabou, porque eu ainda tenho muita coisa para fazer na tua vida e através de você. E aí Deus, que ressuscita os mortos, livrou o apóstolo Paulo e os seus missionários de uma tribulação da qual eles não viam saída. E eu pergunto para você, esse não é o nosso testemunho, irmãos? Quantas e quantas vezes nós atravessamos vales escuros, mas Deus, na sua misericórdia, nos guiou. Deus, na sua graça, nos consolou, nos fortaleceu, e nós passamos e conseguimos enfrentar todas as tribulações, não por causa da gente, mas por causa da misericórdia e da consolação do Senhor. Que coisa linda o que o apóstolo Paulo ele diz aqui. E aqui nós temos no verso 4 do texto aqui que nós lemos, que diz assim, que ele é que nos consola. Os comentaristas dizem que aqui o verbo está no presente contínuo. E o que significa isso? Significa que essas consolações continuam constantes e presentes sem interrupções. É para agora, é para o tempo presente, é hoje. Ele não diz assim, o Deus que nos consolou, ou o Deus que nos consolará. Ele diz o quê? O Deus que nos consola agora. O Deus que nos fortalece hoje. Em outras palavras, irmãos, você só está em pé aqui, e presente aqui, e respirando aqui, porque a graça de Deus disse para você hoje: eu quero você vivo aqui. É Deus que nos coloca em pé. É Deus. E esse testemunho que o apóstolo Paulo passa, e ele diz, por isso, esse Deus precisa ser adorado. Amém, irmãos? Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o nosso Deus é assim. O nosso Deus é assim. E aí, eu quero colocar aqui para nós, como é que Deus opera essa consolação, a misericórdia, a sua consolação nas nossas vidas, nos momentos das tribulações, como o apóstolo Paulo diz aqui, em toda tribulação, toda espécie de tribulação, essa presença de Deus com a sua misericórdia, com a sua consolação. Como isso acontece? Como Deus nos consola? Como Deus nos fortalece? E Deus faz isso, nos dando duas certezas na sua palavra. E como é que Ele opera então essa consolação nas nossas vidas? Em primeiro lugar, a primeira certeza que a palavra de Deus nos dá, a garantia da palavra que Deus nos dá. Deus nos consola, irmãos, se colocando ao nosso lado de um modo especial nas nossas tribulações. Amém, irmãos? Deus nos consola se colocando ao nosso lado de um modo especial nas nossas tribulações. Preste atenção numa coisa, meu irmão, quando você está atravessando o vale da sombra da morte, o vale escuro, você não está sozinho. Tu estás comigo, disse Davi. Quando eu ando pelo vale escuro, tu estás comigo. Você não está sozinho. Essa é a garantia que a palavra de Deus nos dá. E isso é importante, sabe por quê, irmãos? Por que isso é importante? Porque quando nós estamos em tribulação e nós estamos tristes, nós estamos às vezes com a nossa alma abatida, parece que Deus está longe. É ou não é verdade? Não é verdade? Parece que Deus está longe.
Parece que Ele não está se importando com as nossas orações, com o nosso clamor, parece que Ele não está ouvindo, parece às vezes que Deus está contra nós, parece que Ele esqueceu de nós. A sensação do coração, do meu coração, do seu coração, quando nós estamos atravessando tribulações, a sensação é essa: mas eu não ando pelas sensações, o justo anda pela fé. Eu não ando por vista, eu ando pela fé. Fé no quê? E agora? Fé na palavra de Deus. E a palavra de Deus me garante que, ainda que eu não esteja vendo, ainda que eu não esteja sentindo, tu estás comigo. E na tribulação, o nosso Deus se coloca ao nosso lado de uma maneira muito especial e singular. Isso é promessa da palavra. Se não, veja, vamos abrir lá no Salmo. Dá para abrir no Salmo 34? A mídia aí. Salmo 34, verso 18. Queria ler junto com os irmãos essa palavra. Salmo 34, verso 18. Vamos ler juntos essa palavra de Deus? Eu queria que você guardasse isso no teu coração. Vamos ler juntos? Perto... Quem está com o coração quebrantado na tribulação, aonde está Deus? Perto, junto, do lado. Eu não estou sentindo, mas não importa o que o meu coração esteja sentindo, importa o que a palavra de Deus garante. E ela diz: você pode não estar vendo, mas o Senhor está do teu lado. Talvez você esteja como aqueles discípulos no caminho de Emaús, estavam andando com Jesus e não sabiam que Jesus estava com eles. Estavam tristes, diz a palavra, com os seus olhos para o chão, cabisbaixos. E Jesus estava ressurreto do lado deles, eles conversando com Jesus, não sabia que era Jesus. E talvez você esteja assim, você não esteja vendo, mas o Senhor está do teu lado no momento da tribulação. E esse é o testemunho de Paulo, esse é o nosso testemunho. Veja o que diz, olha que coisa maravilhosa. Isaías 57, verso 15. Vou pedir para abrir, profeta Isaías 57, verso 15. O que diz a palavra de Deus? Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, e cujo nome é santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também aonde, irmãos? Com o contrito e abatido de espírito. Para quê? Para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Isso é promessa da palavra. Como é que Deus nos consola e derrama sua misericórdia nos momentos de tribulação, em toda a nossa tribulação e em todo tipo de tribulação? Em primeiro lugar, se colocando ao nosso lado de um modo muito especial. Essa é a promessa que a palavra de Deus nos faz. Ele habita. Desse texto de Isaías, eu queria destacar a palavra habito. Habito, eu moro, eu estou junto. E eu não é um habitante temporário, não é o tipo de um habitante que fica num hotel, mas é o habitante, é aquele que habita na sua casa, na sua propriedade. Você é templo do Espírito Santo, você é casa do Senhor, e o Senhor habita de um modo muito especial com aquele que está hoje contrito de coração e de espírito. E Ele habita para quê? Para nos fortalecer. Olha o verbo, é vivificar. Vou falar uma coisa para você. Eu não sei se você já teve a experiência de desistir, mas eu já tentei desistir algumas vezes, irmãos, e Deus não deixa. Amém? Você fala assim: não desisto, não vou mais orar, não adianta orar, e depois de meia hora você está fazendo o quê? Você está orando, porque o Espírito Santo está trabalhando,
está te erguendo, e você vai, e você caminha mais um pouco, e caminha mais um pouco, como o povo de Israel no deserto, e o maná cai, a porção do dia para fortalecer vem, Deus cuida, e quando você vê, você atravessou o deserto na graça de Deus. Essa é a promessa da palavra. É assim que Deus nos consola. O apóstolo Paulo, esse homem que escreveu 2 aos Coríntios, o testemunho dele é que depois ele vai dizer, quando ele estava preso em Roma, prestes a ser executado pelo Império Romano, por ser um homem fiel de Deus, um pregador do Evangelho. E o testemunho que ele dá nessa sua tribulação, nessa sua prisão, ele diz assim, que na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram, que isto não lhe seja posto em conta. Aí ele fala assim, mas o Senhor Jesus esteve do meu lado e me revestiu de forças, para que através de mim a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e eu fui libertado da boca do leão. O Senhor Jesus esteve, quando ele estava naquela audiência, diante do Império Romano, momento terrível e difícil, ele diz assim, todos me abandonaram, mas ele estava sozinho, irmãos? Todos me abandonaram. Paulo, você está sozinho. E ele diz o quê? De jeito nenhum, porque o Senhor esteve do meu lado, e ele me revestiu de forças, como diz Isaías, ele me vivifica, porque o Senhor me revestiu de forças nessa grande e imensa tribulação, eu pude pregar o Evangelho e cumprir com a minha vocação e missão. Deus me capacitou. O que é a consolação? É essa capacitação que Deus dá nas nossas vidas. E Ele faz isso, em primeiro lugar, se colocando do nosso lado, de um modo muito especial. E em segundo lugar, a segunda certeza que a palavra dá, desse Deus que as misericórdias se renovam, e esse Deus que nos consola, é que Deus nos fortalece, irmãos, dando um propósito para o nosso sofrimento. Primeiro, nos visitando, estando do nosso lado de uma maneira especial. Em segundo lugar, Ele nos fortalece com essa certeza de que Deus, nas mãos de Deus, o nosso sofrimento não é em vão. Amém? Nas mãos de Deus, a nossa tribulação adquire um propósito. Nas mãos de Deus, a tribulação vira bem, vira bênção. Porque a promessa da palavra é que em todas as coisas Deus opera conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus nos consola com essa certeza e essa promessa de que a nossa tribulação, a nossa lágrima, o nosso choro, o nosso sofrimento, o vale que eu estou passando, o deserto que eu estou atravessando, nada disso vai se perder, e Deus transforma isso em bem e dá um propósito para as lutas da nossa vida. Qual é a luta que você está passando hoje? No teu coração. Pois eu adquiro consolação de Deus sabendo que hoje eu posso não estar entendendo hoje, mas amanhã eu vou entender como Deus transformou esse vale num lugar de bênção. Esse vale que era um vale virou caminho, porque ainda que eu ande pelo vale, e virou caminho de Deus para a minha vida, para me abençoar. Deus usa o nosso sofrimento e Ele transforma a dor em bem, pelo menos de duas maneiras. Em primeiro lugar, Deus usa o nosso sofrimento para nos transformar. Amém, irmãos? Deus dá propósito para o nosso sofrimento. E qual é um bem que Deus opera? Todas as coisas cooperam para o bem.
E qual é um bem que Deus opera na nossa dor, no nosso sofrimento? Ele usa o nosso sofrimento para nos amadurecer, para nos transformar, para fazer a gente crescer. Amém? Sofrimento nas mãos de Deus vira bênção, porque através do sofrimento Deus usa isso como um instrumento para fazer a gente se transformar e amadurecer. Muitas vezes deixar coisas erradas, nada como um bom sofrimento para fazer a gente abandonar às vezes um pecado. Não é verdade, irmãos? Abandonar alguma coisa que está atrapalhando a nossa vida, buscar uma coisa nova, dizer chega, eu preciso mudar. E nada como um bom sofrimento para fazer isso, nos motivar a buscarmos transformações e mudanças na nossa vida. Se não, veja, Salmo 119, dá para abrir aí, Salmo 119, a experiência do salmista no verso 67. Salmo 119, verso 67. Olha o que diz a palavra. Vamos ler juntos? Vamos ler juntos? Antes de ser afligido, você se identifica? Você diz assim, eu também. Você faz coro com o salmista, diz, eu também. Antes de ser afligido, eu andava errado, mas agora aguardo a tua palavra. E é a chamada escola do sofrimento. Deus, Ele me consola em todas as minhas tribulações, porque Ele me dá a garantia também de que a minha tribulação nas mãos dele vai contribuir para o bem. E a primeira coisa que contribui é então para que Deus usa isso como instrumento para nos transformar. A escola do sofrimento. Em segundo lugar, como é que Deus usa essa dor para o nosso bem? Em segundo lugar, Deus usa os nossos sofrimentos para ajudarmos os outros. Amém, irmãos? Como é que Deus dá um propósito para o sofrimento? Primeiro, fazendo com que o sofrimento nos transforme, nos abençoe, nos amadureça, vire motivação para a gente deixar coisas erradas. Em segundo lugar, Deus dá um propósito para o sofrimento, fazendo com que o meu sofrimento vire um canal para eu poder ajudar irmãos que estão passando pelas mesmas tribulações. O meu sofrimento vira uma experiência através da qual agora eu posso abençoar irmãos que estão passando pelas mesmas tribulações. É o texto que nós lemos de 2 aos Coríntios, quando o apóstolo Paulo diz assim, 2 aos Coríntios 1:4, é Deus que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Irmão, quem melhor para entender e ajudar alguém que está em depressão, senão uma pessoa que já passou pela depressão? Porque ela consegue entender quem está passando. Ela consegue ajudar quem está passando, porque ela já passou por esse vale. Quem melhor para entender e ajudar alguém que perdeu um filho do que uma pessoa que conhece a dor de perder um filho? E que pode, essa dor toda imensa, em Deus e na vontade de Deus, adquire um propósito, e essa pessoa pode se transformar num canal para abençoar a vida de muita gente que está passando por aquilo que ela passou. E aí o sofrimento dela adquire um propósito. Quem melhor para entender e ajudar alguém que está sofrendo a dor de um divórcio do que uma pessoa que já passou por essa dor? Quem melhor? Quem melhor para entender e ajudar alguém que fez uma burrada na vida do que um irmão que já sofreu consequências por fazer uma burrada na vida? E ele sabe, fala assim, eu sei como é que é, eu já tomei decisões ruins, atrapalhadas,
E eu sei a culpa que você está sentindo. Eu sei o peso, a tristeza que você está sentindo, porque eu já passei por isso. E aí eu posso servir, a consolação que eu recebo de Deus serve então para eu consolar as pessoas que estão passando por todo tipo de tribulação. Querido irmão, às vezes o teu ministério pode vir da sua maior dor. O ministério onde Deus quer usar você pode brotar da sua maior dor, porque Deus te consola, te fortalece, derrama a sua misericórdia, para que você então possa ser um ministro do Evangelho para consolar as pessoas que estão passando por todo tipo de tribulação, porque você sabe o que é sentir essa dor. Isso é tão sério, que é o que o livro de Hebreus diz, que faz com que Jesus seja o nosso sumo sacerdote, porque Ele passou por tudo o que eu e você passamos, e porque Ele passou por todo tipo de dor, por todo tipo de luta, por todo tipo de tentação. É porque Jesus passou por tudo que eu e você passamos, Ele pode ser o nosso intercessor e o nosso sumo sacerdote com misericórdia diante do trono de Deus. E a vontade de Deus, meu irmão, para a tua vida, eu não sei pelo que você está passando hoje, mas eu queria que você soubesse que a vontade de Deus para a sua vida é que Deus, Ele está do teu lado, derramando misericórdia, consolação e força. E Ele vai te consolar. E a vontade dEle é que isso seja na tua vida, essa tua experiência seja nas mãos de Deus, um recurso do Evangelho para abençoar a vida de outras pessoas. Não desperdice sua dor. Você já passou pela dor de orar e ter a sensação de que Deus não está ouvindo? E aí você pode confortar, ser apoio, ser força para irmãos que às vezes estão orando e parece que está demorando. Você já teve a experiência, meu irmão, de orar e parece que a sua resposta de oração está demorando, Deus não está ouvindo? Como dói! Jesus passou por isso. Na cruz do Calvário Ele diz, citando o Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? O Pai estava com Ele, mas Jesus passou por essa sensação, e se você já passou, você sabe como você vai poder abençoar irmãos que estão passando por isso hoje, que estão dizendo assim, pastor, eu estou tão cansado. E eu posso abençoar pessoas na minha vida, porque quantas vezes eu já estive cansado e sobrecarregado. Mas o nosso Deus é o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. E no nosso cansaço, Ele nos traz alívio. Na nossa exaustão, Ele nos renova, Ele vivifica. E aí nós podemos dizer para quem está cansado, eu sei o que você está passando, irmão. Vamos caminhar junto. Aquieta teu coração, porque o Senhor está cuidando de tudo. E Deus, Ele está com você de um modo muito especial na hora da tribulação. E que você saiba uma coisa, que essa dor nas mãos de Deus vai ser transformada em bênção. Vai cooperar para o bem, para você ser transformado e para você abençoar a vida de outros. Amém, irmãos? Por isso tudo, qual é o resumo da ópera? Por isso tudo o apóstolo Paulo diz o quê? Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o Deus das misericórdias e Ele é o Deus de toda consolação. E nós, como igreja, nesses 70 anos podemos dizer a mesma coisa. E nas nossas vidas pessoais podemos fazer coro com o apóstolo Paulo e dizer, bendito seja o Deus e Pai
de nosso Senhor Jesus Cristo.